Olá, meus queridos, bem-vindos a mais uma videoaula. Continuando nosso estudo sobre a atmosfera, hoje falaremos sobre clima. Mas primeiro precisamos entender a diferença entre clima e tempo. Tempo e clima são dois conceitos distintos, frequentemente são confundidos e até tratados como sinônimos por grande parte das pessoas. O tempo se refere ao estado momentâneo da atmosfera em um determinado local. O clima é definido como a média do tempo meteorológico observado para uma certa região e período de tempo. Geralmente é tomado durante 30 anos. O tempo consiste na mudança de curto prazo da atmosfera. Algumas variáveis meteorológicas definem as condições do tempo, como temperatura do ar, umidade, precipitação e nuvens. Um exemplo: a passagem de uma frente fria provoca uma mudança rápida no tempo, que passa de ensolarado para chuvoso, além de diminuir a temperatura do local. O que caracteriza o clima é uma combinação de fatores como latitude, altitude, direção predominante do vento, entre outros. Um exemplo: o clima tropical, que abrange grande parte do território brasileiro, é caracterizado por duas estações bem definidas, uma fria e mais seca, o inverno, e outra quente e chuvosa, o verão. No mundo existem vários tipos de clima, que se definem de acordo com a localização geográfica. São determinados principalmente pela inclinação, ou seja, o modo como os raios incidem na superfície terrestre. A seguir falaremos sobre as características dos principais climas que se apresentam em diferentes pontos do planeta. Equatorial. Ocorre em áreas próximas à linha do Equador. É caracterizado por altas temperaturas e grande concentração de umidade. Tropical. Possui duas estações bem definidas, uma seca, o inverno, e a outra chuvosa, o verão. Subtropical. Caracterizado por apresentar uma grande amplitude térmica no decorrer do ano. As chuvas são bem distribuídas e há ocorrência de queda de temperatura na estação do inverno, podendo nevar. Temperado oceânico, também chamado de maritimidade. O mar influencia as temperaturas, tornando os invernos menos intensos, além de amenizar a estação do verão. Temperado continental. Ocorre uma grande disparidade da temperatura entre o inverno e o verão. Isso significa que no inverno as temperaturas são extremamente baixas e no verão as temperaturas são elevadíssimas. Desértico. Enorme amplitude térmica e índices pluviométricos baixos. Semiárido. Possui temperaturas elevadas durante o ano e chuvas irregulares. Subpolar. O segundo clima mais frio do planeta. A estação do inverno é rigorosa. Na estação do verão, as temperaturas se elevam para uma média de 10 graus Celsius. Polar, caracterizado pela presença constante de neve e gelo, e as temperaturas registradas sempre se encontram abaixo de zero. Os invernos são extremamente rigorosos e os verões secos. O território brasileiro, em virtude da sua localização e grande extensão, apresenta diferentes tipos de clima. Os principais climas do Brasil são o equatorial, clima predominante na região amazônica, que abrange a região norte e porções dos estados de Mato Grosso e Maranhão.
Tropical, que abrange estados das regiões Centro-Oeste, Nordeste, Norte e Sudeste. É o clima que apresenta 2 estações bem definidas, o inverno seco e o verão chuvoso. Semiárido, clima do Brasil predominante no interior nordestino. Tropical de altitude, típico das áreas mais elevadas dos estados do Sudeste, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Tropical Atlântico, está presente na zona litorânea que se estende do Rio Grande do Norte, no Nordeste, até o Paraná, no Sul. E o subtropical, clima predominante nas porções do território brasileiro situados ao sul do Trópico de Capricórnio, na zona climática temperada do Sul. Inclui os estados da região Sul e parte de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Bom, queridos, encerramos mais uma aula por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se cuidem.